Você já teve a sensação de que fez tudo certo e, mesmo assim, foi tratado com injustiça? Já olhou para o céu e se perguntou por que pessoas desonestas parecem prosperar enquanto quem procura viver com integridade enfrenta tantas lutas? Talvez alguém tenha mentido sobre você. Talvez tenham destruído sua reputação. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava. Ou talvez você esteja vivendo um momento em que parece que Deus permaneceu em silêncio enquanto tudo desmoronava ao seu redor. A injustiça tem esse poder. Ela não fere apenas a nossa história. Ela tenta ferir a nossa fé, porque, quando tudo parece errado, a primeira pergunta que nasce no coração é Deus. O Senhor está vendo isso? E é exatamente para esse momento que o Salmo 9 foi escrito. Este não é apenas um salmo de louvor. É o testemunho de alguém que descobriu um segredo capaz de sustentar a alma quando o mundo parece injusto. Enquanto muitos olham apenas para os problemas, Davi escolheu olhar para o Deus que governa acima de todos os problemas. E essa decisão mudou completamente sua maneira de enfrentar as dificuldades. Hoje, milhares de anos depois, essa mesma mensagem continua viva. Porque a injustiça mudou de aparência, mas continua machucando corações. As perseguições continuam. As falsas acusações continuam, a maldade continua. Mas Deus também continua sendo o mesmo. Até o final deste vídeo, você entenderá por que o Salmo 9 tem fortalecido pessoas durante séculos e descobrirá uma promessa que talvez você nunca tenha percebido ao ler esse capítulo. Uma promessa capaz de devolver paz mesmo quando ninguém acredita em você. E quero fazer um convite. Não assista apenas como quem busca informação. Assista como quem procura direção. Porque talvez Deus tenha reservado exatamente esta mensagem para o momento que você está vivendo. Então permaneça comigo até o fim. A parte final desse estudo costuma tocar profundamente quem já passou por alguma injustiça. Ela pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. A dor que todos conhecem, existe uma dor que dinheiro não resolve. Existe uma ferida que o tempo sozinho não consegue curar. É a dor de ser injustiçado. Quando alguém mente sobre você, quando seu esforço não é reconhecido, quando você perde algo que nunca deveria ter perdido, quando vê pessoas fazendo mal e aparentemente sendo recompensadas. Nesses momentos, nossa fé é colocada à prova. Não porque deixamos de acreditar em Deus, mas porque começamos a não entender seus caminhos. Foi exatamente isso que muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram ao longo da Bíblia. José foi vendido pelos próprios irmãos. Jó perdeu quase tudo sem compreender o motivo. Daniel foi lançado na cova dos leões por permanecer fiel. Jeremias foi rejeitado pelo próprio povo. E o próprio Jesus, o único homem absolutamente justo, foi condenado por pessoas injustas. Isso nos ensina uma verdade poderosa. A injustiça nunca foi sinal da ausência de Deus. Na verdade, muitas vezes ela aparece justamente no caminho daqueles que decidiram permanecer fiéis. É por isso que o Salmo 9 não começa falando dos inimigos. Ele começa falando de Deus. Isso muda completamente a perspectiva. Enquanto o mundo olha para a injustiça, Davi olha para o juiz. Enquanto muitos alimentam o desejo de vingança, Davi alimenta a confiança. Enquanto outros deixam o medo dominar, Davi escolhe adorar. Existe uma diferença enorme entre viver olhando para os problemas e viver olhando para aquele que controla todas as coisas. O primeiro grande segredo do Salmo 9, o Salmo começa dizendo: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Perceba algo impressionante. Davi ainda possuía inimigos. Os problemas ainda existiam. As ameaças ainda estavam presentes. Mesmo assim, ele decide agradecer. Isso parece contraditório, porque nossa natureza diz: primeiro Deus resolve, depois eu agradeço. Mas Davi faz exatamente o contrário.
Ele entende que a gratidão fortalece a fé antes mesmo da resposta aparecer. Ele relembra tudo o que Deus já fez. Porque quem se lembra da fidelidade passada consegue confiar na fidelidade futura. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu. Mas Deus deseja lembrar você de tudo aquilo que já realizou na sua vida. Quantas portas Ele abriu? Quantas vezes protegeu sua família? Quantas vezes sustentou você quando parecia impossível continuar? Quantas vezes respondeu orações que hoje talvez você nem se lembre mais? A memória da fidelidade de Deus é um dos maiores antídotos contra o desespero. E é exatamente por isso que Davi começa louvando. Ele sabe que antes de mudar as circunstâncias, Deus precisa fortalecer o coração. Uma pergunta para você agora, eu quero fazer uma pergunta muito sincera. Você está enfrentando alguma situação que parece profundamente injusta, talvez no trabalho, na família, no casamento, na saúde ou talvez apenas dentro do seu coração? Se esta mensagem está falando com você, escreva aqui nos comentários apenas uma frase: Deus é o meu justo juiz. Eu gosto de ler cada comentário porque eles se transformam em uma grande corrente de fé entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, mas compartilham a mesma esperança em Deus. E se esta mensagem já começou a fortalecer o seu coração, deixe seu gostei. Esse gesto simples ajuda o YouTube a levar esta palavra para outras pessoas que também estão precisando de esperança e justiça. Na próxima parte, vamos mergulhar no coração do Salmo 9 e descobrir por que Davi tinha tanta certeza de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando tudo parece perdido, esse é o ponto em que a mensagem ganha ainda mais profundidade e começa a revelar o verdadeiro poder desse salmo. Observe essas palavras. Davi não diz que venceu porque era mais forte. Não diz que venceu porque era mais inteligente. Nem porque elaborou uma estratégia perfeita. Ele afirma que Deus assumiu o seu caso. Essa imagem é poderosa. É como se o Senhor se levantasse do seu trono para declarar: essa causa agora está em minhas mãos. Quantas vezes tentamos defender nossa reputação com nossas próprias forças? Quantas vezes gastamos energia tentando convencer pessoas que já decidiram não acreditar em nós? Davi nos ensina que existe uma diferença entre lutar pela verdade e viver escravizado pela necessidade de provar algo para todos. Há batalhas que pertencem a você, mas há causas que pertencem somente a Deus. E quando Deus assume uma causa, nenhuma mentira permanece para sempre, nenhuma injustiça dura eternamente, nenhum poder humano consegue impedir o agir divino. Talvez a resposta não venha no tempo que você deseja, mas ela virá no tempo perfeito, porque Deus nunca chega atrasado. Ele chega exatamente quando sua glória será mais evidente. O trono que nunca é abalado enquanto os reinos da terra caem. O trono de Deus permanece. Enquanto governos mudam, o reino de Deus continua firme. Enquanto opiniões mudam, a justiça do Senhor permanece para sempre. Davi escreve: o Senhor reina eternamente. Estabeleceu o seu trono para julgar que contraste impressionante. Os homens julgam pela aparência. Deus julga o coração. Os homens podem ser comprados, Deus não. Os homens podem cometer erros. Deus jamais erra. Os homens esquecem, Deus nunca esquece. Talvez hoje alguém tenha apagado seu esforço. Talvez tenham ignorado sua dedicação. Talvez ninguém tenha reconhecido tudo o que você fez. Mas existe um lugar onde nada passa despercebido. Diante de Deus, nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhuma oração é esquecida, nenhum ato de fidelidade passa em branco. O céu registra aquilo que a terra ignora. Essa verdade muda completamente nossa maneira de viver, porque não precisamos buscar a aprovação das pessoas quando sabemos que somos vistos pelo Pai, o refúgio para os aflitos. Em seguida, Davi faz uma das declarações mais confortadoras de todo o Salmo: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura em tempos de angústia. Imagine uma fortaleza construída sobre uma rocha.
Enquanto a tempestade destrói tudo ao redor, ela permanece firme. É exatamente essa imagem que Davi quer transmitir. Deus não prometeu que nunca haveria tempestades, mas prometeu ser abrigo durante elas. Essa diferença muda tudo. Muitas pessoas acreditam que seguir a Deus significa nunca enfrentar problemas. A Bíblia nunca fez essa promessa. O que ela promete é algo ainda maior: a presença de Deus no meio da tempestade. É fácil confiar quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é confiar quando nada faz sentido. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. As contas aumentaram. O diagnóstico chegou. A família enfrenta conflitos. O casamento está em crise. As portas parecem fechadas. E a pergunta volta ao coração: Senhor, onde o Senhor está? O Salmo 9 responde com clareza: Ele continua no trono, Ele continua governando, Ele continua vendo, Ele continua trabalhando, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Quando o céu parece em silêncio, existe algo que aprendemos ao caminhar com Deus. O silêncio não significa abandono. Pense em José. Durante anos ele permaneceu preso injustamente. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhum milagre aparente. Mas Deus estava preparando o momento certo. Quando chegou a hora, aquilo que parecia atraso ralou preparação. José saiu da prisão para governar uma nação. Se Deus tivesse agido antes, o propósito não estaria completo. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo da preparação. E isso exige paciência, porque Deus trabalha em profundidade. Enquanto você pede que Ele mude as circunstâncias, muitas vezes Ele está moldando o seu caráter. Enquanto você pede rapidez, Ele está produzindo maturidade. Enquanto você pede uma porta aberta, Ele está preparando você para permanecer firme quando essa porta se abrir. Confie, mesmo quando você não entender. O segundo grande segredo do Salmo 9, Davi também escreve: Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Porque tu, Senhor, nunca abandonas os que te buscam. Perceba que ele não diz os que ouviram falar de Deus, ele diz os que conhecem o teu nome. Conhecer, na linguagem bíblica, é experimentar. É caminhar com Deus, é lembrar das vezes em que Ele sustentou você. É reconhecer sua fidelidade mesmo antes da resposta chegar. Quem conhece Deus aprende a descansar. Quem apenas ouviu falar dele vive dominado pelo medo. Talvez hoje Deus esteja convidando você para um relacionamento mais profundo, não baseado apenas em pedidos, mas em confiança. Porque a verdadeira paz nasce quando entendemos que Deus não apenas controla a história, Ele também cuida da nossa. Transição para o clímax, mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se Deus é justo, por que tantas vezes parece que os maus prosperam? Por que a injustiça demora tanto para ser vencida? Essa é uma das questões mais profundas de toda a Bíblia. E é justamente na parte final do Salmo 9 que Davi apresenta uma resposta que continua surpreendendo pessoas até hoje. Você descobrirá por que Deus nunca perde uma batalha, porque nenhuma injustiça fica escondida para sempre e como encontrar paz enquanto espera o tempo perfeito do Senhor. É nessa parte que o Salmo 9 revela sua mensagem mais poderosa. Chegamos ao ponto mais profundo deste salmo. Até aqui, Davi nos mostrou que Deus vê, que Deus governa e que Deus é refúgio para os aflitos. Mas ainda existe uma pergunta que inquieta muitos corações: se Deus é justo, por que a injustiça parece vencer por tanto tempo? Talvez essa seja exatamente a pergunta que você tem feito em silêncio. Você olha para pessoas que mentem, enganam e machucam os outros, e parece que elas continuam prosperando. Enquanto isso, quem busca viver corretamente enfrenta lágrimas, portas fechadas e longos períodos de espera. Se você já sentiu isso, saiba que Davi também enxergou essa realidade. Mas ele recusa acreditar que aquilo que via era o capítulo final da história. Porque existe uma diferença entre aquilo que parece estar acontecendo
e aquilo que Deus está preparando. É nesse momento que o Salmo 9 revela uma das maiores verdades de toda a Escritura. Deus nunca perde o controle da justiça. Ele pode permitir um tempo de espera, pode permitir um tempo de silêncio, pode permitir que o mal pareça crescer por um momento, mas ele jamais permitirá que a injustiça tenha a última palavra. Davi declara com convicção, porque não se esquecerá do necessitado para sempre, nem a esperança dos aflitos perecerá eternamente. Salmo 9:18, que promessa extraordinária. Observe bem essas palavras. Ele não diz que o sofrimento nunca existirá. Ele diz que ele não será eterno, a dor tem prazo. A injustiça tem limite, o sofrimento tem fim, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil, mas Deus não escreve histórias pela metade. Aquilo que hoje parece derrota pode ser exatamente o cenário onde Ele revelará sua glória. Lembre-se de José, o poço não foi o fim, a prisão não foi o fim. O palácio fazia parte do plano desde o início. Lembre-se de Davi. Antes do